Estamos sozinhos? Essa é uma pergunta que muitos gostariam de responder, enquanto outros acreditam já ter a resposta. Alguns cientistas afirmam que encontraremos vida alienígena nos próximos 30 anos, se não antes. Ainda não temos nada conclusivo, mas existem evidências de que não estamos sozinhos e que o nosso universo abriga vida em mais lugares além da Terra. Número 10. Minúsculas partículas vivas em meteoritos. A Terra foi atingida por vários meteoritos nos últimos 4 bilhões de anos. Entre as várias toneladas de poeira cósmica e meteoritos que atingem a Terra diariamente, 3 deles foram determinados como tendo, possivelmente, entrado em contato com a vida. Quando uma fina camada de um meteorito conhecido como NACLA foi vista no microscópio, foram descobertos sulcos e ranhuras semelhantes aos sulcos associados ao DNA. Embora não tenha sido encontrado o DNA em si, foram achadas minúsculas estruturas que se assemelhavam a nanobactérias fossilizadas. As nanobactérias são organismos unicelulares muito menores que o tamanho mínimo aceito para um organismo vivo. A partir dos exames, estima-se que até 3/4 do material orgânico encontrado nesse meteorito nem deva ser da Terra. Um segundo meteorito, esse conhecido como Shergott, tem muitas características que se assemelham aos restos de biofilme, a substância que permite que os micro-organismos se unam uns aos outros, assim como comunidades de pequenos organismos, chamados geralmente de micróbios. Número 9. O sinal WOW. Em 1977, a Ohio State University captou um estranho sinal no Big Ear Telescope, um observatório que examinava o céu em busca de sinais de rádio alienígena. Ele tinha uma forma interessante de medir a força de um sinal de rádio, usando números e letras. Um 0 era um ruído sem sentido, enquanto um Z significava que o telescópio captava um sinal forte. No dia 15 de agosto daquele ano, o astrônomo Jerry E. Ehrman estava revisando os dados mais recentes do Big Ear. Tudo parecia normal até que chegou a parte do que agora é chamado de sinal WOW. O telescópio captou um sinal de rádio medido como 6EQUJ5, numa área vazia do espaço. Essas letras e números não significam nada para você ou para mim, mas isso chamou a atenção dos astrônomos, e eles quiseram saber mais. O sinal estava circulando na folha de dados, e Ehrman escreveu WOW em cima deles. Os 37 segundos de sinal se originaram perto da constelação de Sagitário, com a estrela mais próxima a mais de 220 milhões de anos-luz de distância. Muitas teorias foram discutidas sobre o que ocasionou essa transmissão, mas uma coisa é certa, ela veio do espaço. Número 8. O Cavaleiro Negro. Antes de vermos sinais científicos mais irrefutáveis, vamos dar uma olhada em alguns outros sinais, como esse, que são vistos por muitos com certo ceticismo, mas que ainda assim vale a pena que sejam explicados. O Cavaleiro Negro é um satélite misterioso e não identificado que foi detectado em 1899 pelo brilhante inventor sérvio Nikola Tesla, com algumas pessoas acreditando que ele tenha captado sinais desse desconhecido satélite. Alguns apontam que o satélite tenha 13 mil anos, enquanto outros afirmam terem captado sinais semelhantes de um tempo anterior a que nós pudéssemos lançar satélites para o espaço. No entanto, esses não são os únicos sinais por trás da existência desse objeto. Quando um equipamento captou sinais inexplicáveis durante a pioneira Missão de Mercúrio, da qual o astronauta Gordon Cooper fazia parte, as evidências foram ainda mais substanciais. O próprio Cooper disse que viu luzes verdes, pertencentes ao Cavaleiro Negro enquanto realizava a missão. Mas, ainda recentemente, em 1988, durante a missão STS-88, a tripulação da nave espacial Endeavour fotografou um objeto incomum numa órbita terrestre bastante baixa. Essas imagens costumam ser rotuladas como a prova mais definitiva desse satélite, ainda que uma análise mais cuidadosa identifique o objeto como sendo um detrito espacial, ou possivelmente apenas uma manta térmica. Todas as evidências podem parecer soltas e baseadas em ideais isoladas e observações equivocadas, mas o conjunto agregado de todas elas levam a gente a acreditar que possa ser um satélite extraterrestre. Número 7. Mentiras da NASA. Se alguém no mundo atualmente sabe se existe vida alienígena, provavelmente seriam agências espaciais dos Estados Unidos, como a NASA.
Eles supostamente têm motivos para ocultar informações. Isso impediria uma revolta da sociedade e iria ocultar tecnologias já descobertas. O que é estranho é que existem muitos sinais que sugerem que a NASA oculta informações do público. Um dos sinais mais comentados se refere ao corte de transmissões ao vivo da Estação Espacial Internacional da NASA. As pessoas acreditam que, assim que um OVNI aparece, as câmeras param de transmitir para esconder sua existência. Muitos dizem que essa seja uma evidência óbvia de vida alienígena, embora possa ser apenas uma coincidência ou uma simples falha dessas câmeras. Outros sinais que as pessoas apontam ter a ver com astronautas da NASA que falam sobre estranhos encontros com alienígenas. Uma das histórias mais lembradas é a do Dr. Edgar Mitchell, que fez parte da missão espacial Apollo 14, em 1971. Durante suas 2 missões lunares, ele passou 33 horas na Lua e explicou que viu diversos OVNIs durante sua carreira, mas que todos haviam sido encobertos pela NASA. Ele também fez outras declarações sobre incidentes alienígenas famosos, como o acidente de Roswell em 1947. Considerando que ele não foi o único astronauta a expor essas informações, não podemos simplesmente descartar os comentários, como se fosse apenas especulação. Número 6. Evidência antiga. Pode parecer outro tiro no escuro, mas pergunte a si mesmo: se os alienígenas nos visitariam, então por que fariam isso justo agora? Certamente eles já existem há centenas ou mesmo milhares de anos. Bem, alguns sugerem que isso seja verdade, citando hieróglifos antigos peculiares, como prova de que gerações anteriores de humanos tiveram contato com eles. Basta olhar para esse famoso painel hieróglifo, encontrado em uma laje de pedra que sustenta o teto do antigo templo egípcio de Sete, em Abidos. Possui símbolos semelhantes aos de um helicóptero, uma nave espacial e aviões de caça. Esses painéis foram feitos de 3 a 5 mil anos atrás, quando o homem ainda não tinha ideia sobre esses veículos modernos, apesar de que isso possa parecer uma prova irrefutável da vida alienígena. Talvez existam exemplos melhores, porque estudos concluíram que é mais provável que isso seja uma ilusão, causada por hieróglifos sobrepostos. Embora existam outros exemplos suspeitos, a internet geralmente é um terreno fértil para conspirações. No entanto, essas não são as únicas marcas de alienígenas ao longo do tempo. Algumas pinturas antigas também apontam para a existência de vida terrestre. Basta verificar este exemplo de uma tapeçaria medieval na França. A pintura mostra a Virgem Maria em primeiro plano, enquanto no fundo vemos o que parece ser um homem olhando com espanto para um objeto que é surpreendentemente parecido ao que percebemos hoje como um OVNI. Será que esses desenhos confirmam a presença de alienígenas ou são simplesmente uma prova do nosso interesse pelo assunto? Por enquanto, cabe a você decidir no que acreditar. Número 5. Explosões incomuns. Ao lado da evidência do sinal WOW, o que vemos aqui é uma prova ainda mais substancial. Desde 2001, telescópios ao redor do mundo captam as chamadas explosões rápidas de rádio, que duram apenas alguns milissegundos e liberam tanta energia quanto o Sol libera em um mês. Foram detectadas 10 delas até o momento, as quais foram originadas a 5,5 bilhões de anos-luz de distância. A rapidez das explosões significa que a fonte deve ser pequena, com no máximo centenas de quilômetros de largura, sendo impossível que sejam provenientes de estrelas comuns. Além disso, os analistas de dados acreditam que exista apenas uma chance de 5 em 10 mil de ser uma coincidência, pois elas sugerem um padrão matemático, segundo o qual o atraso entre o primeiro e o último comprimento da onda é múltiplo de 187,5. Isso sugere que elas possam se tratar de tentativas de comunicação de uma civilização extraterrestre. Talvez seja apenas o caso deles nos sinalizarem com uma multiplicação mais básica. Número 4. Vida em Marte. Por mais de um século, as pessoas vêm especulando se existe ou não vida no planeta vermelho. Graças ao veículo Curiosity, da NASA, que pousou no planeta em 2012, é provável que em breve possamos saber se a vida está ou não presente no planeta. Até agora, ele tem relatado níveis surpreendentes de gás metano, que é um sinal de que pode existir vida alienígena. Uma vez que na Terra a maior parte do metano é produzida como gás residual pelos organismos vivos. No entanto, a presença de gás metano também pode ser geológica, mas o metano de origem geológica permanece na atmosfera por centenas de anos e o Curiosity descobriu que o gás desaparece em apenas algumas semanas.
Número 3. A vida pode existir em qualquer lugar, mesmo no espaço profundo. Os chamados extremófilos são criaturas que existem em condições que matariam a maioria dos outros tipos de vida. A NASA recriou as condições do espaço profundo no Ames Research Center para determinar se a vida poderia existir nas profundidades frias e mais distantes da nossa atmosfera. Para isso, os pesquisadores expuseram moléculas de dois dos elementos mais abundantes do universo, carbono e nitrogênio, à mesma radiação e vácuo encontradas no espaço profundo. O resultado criou componentes-chave do DNA e RNA, as partículas básicas da vida. Além disso, o orbitador Rosetta confirmou que os ingredientes para a vida realmente podem ser encontrados em outros lugares. Isso significa que os mesmos produtos químicos e moléculas que permitiram a formação de vida na Terra estão presentes em todos os lugares do universo. Sabemos que existem exoplanetas, planetas fora de nosso sistema solar, em outras partes da galáxia, e agora sabemos que esses exoplanetas foram expostos exatamente aos mesmos compostos que apareceram na Terra bilhões de anos atrás e, eventualmente, se tornaram o que somos hoje. Como as partículas básicas da vida podem se formar em qualquer lugar, a vida além do nosso planeta é possível e bastante provável. Número 2. Existem milhares de exoplanetas. Em 2009, a NASA lançou o Observatório de Satélites Kepler para observar os confins do espaço. Durante suas buscas, o Kepler descobriu e ainda vem descobrindo uma quantidade impressionante de exoplanetas que podem ser habitáveis. Em outras palavras, se considerarmos apenas a nossa galáxia, veremos diversos planetas dentro da zona habitável, local onde é mais provável que a vida prospere. Agora, parece que a maioria das estrelas tem pelo menos um planeta, e um estudo recente determinou que pelo menos 22% das estrelas semelhantes ao Sol são orbitadas por planetas semelhantes à Terra, que não estão muito próximos ou muito distantes de sua estrela-mãe. Quando extrapolamos isso para os 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, temos 22 bilhões de planetas semelhantes à Terra, apenas na nossa galáxia. Isso significa que poderia haver trilhões de planetas semelhantes à Terra no universo. Isso nos leva a pensar em toda a diversidade de vida alienígena que poderia existir por aí. Número 1. A vida pode estar no nosso quintal. Para que a vida que conhecemos perdure, precisamos de água líquida e calor. E enquanto procuramos exoplanetas que possam ser habitáveis, a perspectiva de encontrar água líquida dentro de nosso sistema solar, fora da Terra, pode não ser tão improvável quanto pensamos inicialmente. Aparentemente, existem oceanos inteiros de água líquida abaixo da crosta de gelo nas luas de Júpiter, Europa, Ganimedes e a lua de Saturno, chamada Encélado. De fato, nosso sistema está cheio de água, assim como grande parte da galáxia maior, tanto que os astrônomos da divisão de astrofísica da NASA descrevem a Via Láctea como um lugar encharcado. Mesmo com água em todos os lugares, a lua Europa ainda é o local mais provável para a vida alienígena. Ela contém mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Melhor ainda, as forças gravitacionais de Júpiter ajudam a manter a água da Europa líquida, e essa enorme quantidade de líquido é protegida da radiação prejudicial por conta da sua crosta dura e gelada. Se adicionarmos os minerais argilosos, conhecidos como filosilicatos, geralmente associados a materiais orgânicos, podemos ver por que muitos cientistas da NASA acham que talvez seja a hora de buscarmos vida na lua Europa. Com todas essas evidências, parece mais uma questão de quando, e não mais de se existe vida extraterrestre. E você, o que acha? Quanto tempo deve demorar até encontrarmos vida alienígena? Ou será que nunca encontraremos? Conta pra gente nos comentários e obrigado por assistir. Até a próxima!